Graça e paz, igreja. Amém? Deus é bom em todo tempo e nós aprendemos a confiar no Senhor. Eu digo que a nossa fé, ela produz uma aproximação com Deus que nos leva a um patamar de confiança, de certeza, de vivermos tranquilos, equilibrados, em harmonia. E hoje eu quero falar a respeito disso, porque dentro das nossas vidas podem gerar tantas coisas e muitas dessas coisas podem também nos levar à confusão. Eu quero ler em Salmo 40, do versículo 1 ao versículo 3, fala a respeito do episódio do rei Davi. Salmo 40, do 1 ao 3. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém. Pode se assentar, em nome de Jesus. A Bíblia relata-nos vários momentos que personagens bíblicos viveram e hoje são transmitidos e chega ao nosso conhecimento de situações que ocorreram. E a Bíblia não deixa de revelar situações mais íntimas, mais profundas, que são os sentimentos, são as emoções. E o salmista fala a respeito de situação que gerou nele muita dificuldade para viver. E ele pede ao Senhor, ele clama ao Senhor. Eu quero que você entenda isso, que muitas vezes nossas vidas, nós estamos no caminho certo, estamos na direção certa, na rota certa, mas precisamos gerar dentro de nós paciência. E a paciência não é uma coisa que acontece da hora para outra. A paciência ela é produzida, ela é provocada por circunstâncias. Nós aprendemos a viver em paciência quando somos levados aos entroncamentos da vida, os apertamentos das circunstâncias. São as situações mais difíceis, calamitosas, que nos acertam. Se nos acertam, e às vezes, muitas vezes, acerta alguém da nossa família. São situações que nossas emoções e sentimentos são descontrolados. O salmista vive isso. E ele precisou aprender, dentro dessa razoabilidade de fé, gerar paciência. E se a gente for ver, a paciência é um dos gomos do fruto do Espírito. Está em Gálatas, capítulo 6, versículo 22. Como um crente pode gerar paciência? E nós vamos aprendendo isso no dia a dia, na vida, nas relações que muitas vezes nós somos levados a um conflito, a um desgosto. Muitas vezes eventos na vida, escute o que estou dizendo, muitas vezes eventos na vida vai conduzir para o aborrecimento, situações desagradáveis, para a aflição, para tormento, adversidade, sensação de tristeza, de desgosto. Muitas vezes leva para a infelicidade, para a amargura. Mas isso não quer dizer que é o fim. Eu digo que a vida, ela é encarada e relacionada com todos esses entroncamentos, todas essas facetas mais horríveis que geram preocupações, tensões.
E o salmista fala o seguinte, ó, esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência. Gente, esperar é horrível. É difícil. Não é fácil esperar. Porque muitas vezes, no campo desse experimento aí, esperar pode ser uma semana, ou pode ser 2 semanas, ou pode ser um mês, ou 6 meses, ou um ano, ou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. E você se manter dentro de uma postura em que você consegue estar produzindo paciência. Esses arroxos, esses apertamentos da vida, em vez de nos levar para a loucura, para uma histeria qualquer, nós começamos a produzir paciência dentro da alma. Esperar não é fácil, mas precisamos treinar a nossa vida diante de Deus. Eu digo que esperar é um treinamento mental e espiritual. Porque uma decisão sua dentro desse campo da espera, uma decisão errada, você estraga todo o plano e o projeto de Deus para a sua vida. Queremos acelerar, queremos colocar a coisa assim num ritmo mais rápido, enquanto tudo ainda está acontecendo. Você já viu como acontece no mundo dos vegetais? No mundo da plantação, a semente cai e ela é coberta pela terra. E o processo é completamente obscuro aos olhos. Tudo está de uma forma oculta, acontecendo. Mas quem lança a semente espera o plantio, espera a colheita. Nós precisamos entender que no mundo espiritual também é assim. Quando lançamos a palavra, quando determinamos na palavra de Deus que essas coisas aconteçam, nós precisamos produzir dentro da alma paciência. Porque é isso que vai trabalhar no mundo invisível. Devemos esperar. E esperar não é fácil. Vocês sabiam que dentro da visão da teologia paulina, Paulo falando aos romanos que o que produz a paciência é a tribulação. Romanos 5, 3, Paulinho, pode colocar para nós? E a gente vai aprendendo que os atachamentos, os apertamentos, as coisas que vão assim nos levando, nos conduzindo e achando que vai dar tudo errado, não, ali que está produzindo dentro de nós uma condição de treinamento e de paciência. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz o quê? Tribulação é um infortúnio, né? É o que acontece que não esperávamos. É quando está tudo certo, dá tudo errado. Quando fazemos e pegamos o caminho e a receita e fazemos de acordo com o que está na receita e tudo acontece errado. Como é que nós vamos viver? Como é que nós vamos entender o plano de Deus diante dessa circunstância? Eu digo que a tribulação é uma maneira de produzir no ser humano uma capacidade de suportar. A tribulação é uma maneira de forjar força interior. A tribulação, ela tem que produzir em nós uma capacidade de enxergar como devemos resolver, porque aquele que consegue vencer é o que resolve os problemas. Quem resolve problemas é promovido. Na vida também é assim. Quando nós sabemos enfrentar e encarar as coisas, resolvendo os problemas, nós somos promovidos. E o salmista aqui está num cerco tremendo, ele está vivendo aqui um momento que é de total depressão, porque ele sente os seus pés
afundando como numa areia movediça. E ele diz, olha, os meus pés estavam num charco de lodo. Estava afundando cada vez mais. E ele, nesse momento, teve que ter uma mente para confiar em Deus, para acreditar que Deus é maior do que os problemas. Você pode dizer amém? Deus é maior do que a luta, do que a dificuldade. O versículo 2 diz, tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama, ele me pôs seguro em cima de uma rocha. Eu fico pensando que uma das coisas que acontece na criação de filhos tem sido de uma maneira tão errada, porque se faz uma proteção tão grande sobre os filhos, né? E pais não entendem que o filho precisa criar força para enfrentar o perigo, o medo, para sustentar a sua capacidade psíquica diante das ameaças. Os pais protegem demais, os filhos não conseguem viver as suas próprias vidas, porquanto a confiança dos filhos são nos pais. E acaba pagando deles essa produção de enfrentar as situações. Por isso que crianças que são muito protegidas, muito cercadas, cerceadas de tanta proteção, acabam sendo crianças que serão adultos falhos. Não terão capacidade de enfrentar os medos, os desafios, a envergadura da vida, porque a vida bate muito, gente. A vida não é mole. Se nós sairmos a qualquer lugar que pararmos, aí vamos ver uma pessoa chorando, se queixando, choro para todo lado, gente reclamando. Pessoas não sabem o que fazer de suas vidas. E muitas dessas pessoas, infelizmente, tiveram essa condição não realizada na infância. Criança chora, pai repreende, criança se aborrece e fica de castigo. E é assim mesmo. É muito feio quando a gente vai a um shopping, vai a alguma festa, a criança fica na barra da saia da mãe, puxando. A mãe não faz nada, fica assim como nada tivesse acontecendo, no mundo da lua. Você não precisa castigar com força, mas aquela parte mais massinha da criança, lá embaixo, uma palmadinha, não faz mal não. Criança tem que aprender a ter coragem. E aí eu vejo que muitas dessas crianças protegidas demais crescem fracas, sem coragem, sem ambição para enfrentar a vida. Sabe, quando nós somos levados à tribulação é porque Deus está querendo forjar em nós força, capacidade de enfrentar os entroncamentos da vida, porque tudo depende de uma ação certa, de uma atitude correta. Esperei com paciência pela ajuda de Deus. E nós estamos vivendo assim, construindo cada dia uma mente que seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder, amém? Uma mente que seja capaz de dizer, Senhor, estou contigo, haja o que houver. Nem, Senhor, que eu vá arrastado. Nem, Senhor Deus, que eu vá pendurado no colo de alguém, no pescoço de alguém, mas eu não vou abaixar, Senhor Deus, a minha condição de fé. O salmista está querendo dizer, olha, o Senhor me socorreu e tirou os meus pés de uma cova cheia de lama e colocou na minha boca um novo cântico. A gente percebe aqui como a mudança é repentina e ela é significante, porque o estádio, quem está deprimido, é vontade de chorar mesmo, é vontade de ficar isolado, ficar completamente sozinho. Mas o humor do salmista é mudar daqui. Falou, agora o Senhor colocou um cântico na minha boca. Uma canção nova, me deu alegria, me deu agora força. Irmãos, Deus é maravilhoso.
Quando você pensa que essa tribulação, que essa dureza, que esse encastelamento aí é para te matar, nada, isso é para gerar em você mais coragem, mais força. Tenha paciência, tenha confiança. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Às vezes queremos que aconteça do nosso jeito, mas tem uma linha que vai obedecendo leis. O mundo é organizado, o tempo, as estações acontecem de acordo com a orientação das leis que estão permeadas nesse universo. Nós estamos aqui e temos que entender que Deus está dirigindo as nossas vidas. Deus não se esqueceu de você, nem do seu marido, nem da sua esposa. Deus não se esqueceu da sua família. Deus está agindo. A gente fica muito tenso porque é uma da destruição que a personalidade humana sofreu. Foi justamente ser conduzida para essa irritação, para essa agitação. O mundo está agitado, as pessoas estão vivendo assim num nível de ansiedade muito alto. Isso tem afetado muito. O que as pessoas não estão entendendo é que essa falta de equilíbrio, de harmonia, essa falta de contato com a própria vida tem gerado no ser humano sintomas violentos. Hoje já se diz que 60% das pessoas que vão buscar ajuda médica, quando chegam lá, os problemas são psicológicos. Então significa que 60 pessoas que vão buscar consulta médica, 60% dessas pessoas são conduzidas por problemas emocionais. É disso que o salmista está falando. Esperar com paciência em Deus é viver se relacionando consigo mesmo, entendendo as complicações internas e externas desse processo da vida. Quantas coisas eu gostaria que acontecesse imediato, mas não acontece. Não é assim. Nós precisamos continuar crendo, plantando, regando, cuidando da semente, para que um dia a colheita possa ser feita. O salmista diz: Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Hoje, isso é pesquisa da OMS, Organização Mundial de Saúde. O transtorno de ansiedade generalizada, TAG, tem acometido 23% da comunidade brasileira. Significa 23% de brasileiros carregam esse transtorno. E a gente tem percebido o que está causando isso. Eu não vejo que a fé em Deus tem que ser um amuleto, não. A fé em Deus tem que gerar vida relacional, condição intrapsíquica, condição emocional. A gente, muitas vezes, dentro da palavra, a gente vai para o centro cirúrgico de Deus. Como qualquer pessoa que tem um problema, precisa passar por uma cirurgia do estado físico, nós também, pela palavra de Deus, vamos sendo conduzidos pelo centro cirúrgico daquele que vai operar em nós. Você já viu quando alguém vai para o centro cirúrgico? Já tomou anestesia, está apagado? Confia na equipe médica. Confia no cirurgião. É o que você tem que fazer essa noite. Confiar em Deus. Mas olha só, confia de todo o teu coração. Senhor, estou em tuas mãos. O Senhor pode realizar em mim o teu querer, a tua vontade. E nessas horas, o Deus eterno vai te carregando
dizendo: olha, eu estou contigo. Não temas, nem te espantes, nem olhe para a direita, nem para a esquerda. Saber que momentos difíceis geram transformações, momentos terríveis geram mudanças. Eu sei que é difícil no momento, mas depois, quando a gente começa a entender, Deus esteve comigo o tempo todo. O tempo todo. Aí eu estava observando, assim, de maneira como o salmista estava com sinais e sintomas. Porque quem está com TAG, quem tem transtorno de ansiedade generalizada, começa a ter sensações que são físicas, mas são geradas pela mente. Quem tem isso tem sinais e sintomas de inquietação, fadiga, irritabilidade, falta de concentração, tensão muscular, palpitação, falta de ar, sudorese excessiva, náuseas, aperto no peito. Muitas vezes as pessoas pensam que é problema de coração e é simplesmente pânico, é medo de medo, dores musculares, coceiras e vai por aí fora. Tudo isso gerado pela mente, a falta de confiar em Deus. Tem pessoas que estouram psoríases, né, na boca, na pele, qualquer parte do corpo, vermelhões, brotoejas, tudo isso. A mente que precisa descansar, confiar. Não falo isso porque eu estou aqui numa situação assoberbada, melhor que vocês. Mentira, eu estou na mesma condição, no mesmo patamar de sofrer todos esses ataques. O que as pessoas não falam é que pastores estão em depressão, líderes e homens de Deus, mulheres de Deus estão vivendo um momento também de crise emocional, porque isso não dá em pau, em pedra, não dá em ferro, isso dá em pessoas. O salmista aprendeu. É nesse momento que eu vejo esse turbilhão de acontecimentos e eu estou no meio desse furacão. Eu estou gerando paciência. Estou entrando no campo do tratamento do centro cirúrgico de Deus, Senhor. Conduz a minha alma. O Salmo 23, ele nos revela ensinamentos profundos de relacionamento conosco. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera o quê? A minha alma. E nós precisamos ir para esse leito de bonança, de paz, aquietar a nossa alma, tirar os nossos medos, tirar as nossas preocupações exacerbadas. Às vezes nós somos mergulhados num furacão que nos tira a centralidade da vida, né? A capacidade de pensar de maneira coerente. E às vezes começamos a agir de maneira precipitada, errônea. E a alma está completamente perturbada. Esse momento que a gente lembra do Salmo 23. Senhor, guia-me às águas tranquilas. E refrigera a minha cabeça, refrigera os meus pensamentos. Porque está insuportável. Está difícil de viver dessa forma. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você tem um Deus que te entende. Você tem um Deus poderoso que te conhece por dentro e por fora. Não tenha medo, não, de falar.
As pessoas têm muito medo de pedir a Deus, porque acham que isso não é problema de Deus. É problema de Deus. Tudo que está em nossa vida é problema de Deus. Tudo que temos, que queremos, aonde estamos, tudo é problema de Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é a nossa força, a nossa vida. Fale com Ele, ore mesmo, fale, Senhor, tem dias que eu brigo mesmo com Deus. Eu falo mesmo, Senhor, como é que vai ficar isso? Me ajuda, Senhor. Irmãos, tem que pedir, tem que falar. Nós não podemos calar a boca. Temos que conduzir a nossa voz ao Senhor e confiar de que Ele é capaz de agir na nossa vida. E principalmente aqui, quem tem família, quem tem compromissos. Uma criança não tem ainda uma responsabilidade que possa pesar nos ombros muitas coisas, mas quem aqui tem família, tem compromisso, sabe a luta que é. Nós não podemos ficar calados. Não podemos ficar quietos. Temos que colocar diante de Deus. Confiar no Senhor. Passar para Ele a nossa verdadeira aflição. Deus conhece, mas Deus quer que você haja. Eu gosto muito do que está escrito em Mateus 7 em diante. Porque fala justamente para aquela multidão que estava em aflição. Mateus 7. Aí está 7:1. Obrigado. Pedi e dá-se-vos-á. Isso aqui está falando dentro de um cenário de intercessão, de oração. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Pode passar. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Pode passar. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens ao que lhe pedirem. E nós aprendemos, entendeu? Errado. Não, a gente não pode ficar pedindo. Não, peça quem pode te ajudar mesmo. Bate na porta de quem pode abrir e resolver. E eu sei, irmãos, que não é fácil. Porque, às vezes, traçamos um rumo, uma rota, e quando a coisa não acontece dentro daquilo que programamos, se você interiormente não estiver bem com Deus, interiormente você não está firmado realmente as suas emoções em Deus, você desaba. Esse é o momento que nós precisamos gerar uma fé com paciência, gerar uma fé com esperança, gerar uma fé com confiança, gerar uma fé com irritabilidade, puxando chumacho de cabelo, arrancando unhas e puxando. Isso aí é porque a nossa vida não está no Senhor como devemos estar. Precisamos gerar paz. Precisamos gerar realmente equilíbrio dentro de nós, para que os outros vejam. O texto fala isso mesmo, para que os outros vejam em nós essa graça bendita. Eu sei que não é fácil, irmãos. Eu não estou falando aqui por você, eu estou falando por mim. Não é fácil. E nunca foi fácil e não será fácil. Mas eu posso dizer para você, não tem outra saída se você não enfrentar tudo isso confiando com paciência no Senhor. Confiando com esperança no Senhor. O salmista diz, Ele me tirou de um charco de lodo. E assim, Deus trabalha para o que neles esperam.
Eu quero que você gere dentro da sua alma uma fé com confiança, uma fé com paciência. Viver uma vida com Cristo é entender que, independente das situações, das coisas mais abrasivas da vida, Ele não vai mudar o que Ele determinou para você, para o seu povo, continua sendo o mesmo. Hebreus fala sobre isso, 13:8, que aquilo que Ele fez, Ele faz e sempre fará. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele quer agir no seu coração, na sua alma. Creia que nesse tempo que você está passando por isso, Deus está trabalhando para te forjar, para te fortalecer. Deus sempre trabalha para um caminho que nós não temos acesso. E vou dizer para os irmãos, Deus não tem nenhum compromisso de revelar o que está fazendo para nós, porque Ele é Deus, Ele não tem que falar nada. Nós é que temos que confiar nele, porque senão vamos viver uma vida dependente de sinais. Ah, Senhor, me dá um sinal. Ah, toda hora sinal. Ou você tem fé ou você não tem fé. A gente tem que viver assim, Senhor, Tu és a minha força, a minha fortaleza, e em Ti confio. E viver realmente uma vida assim com Deus, conhecendo. Eu gostaria de encerrar, irmãos, lendo um texto lá em Isaías. Isaías capítulo 55, versículo 8 em diante. Isaías nos mostra a grandiosidade de distanciamento entre a sabedoria de Deus e os seus pensamentos e a minúscula importância que é o homem, suas ambições. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Pode passando. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim, coisa linda, descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me dá prazer, o que me apraz, e prosperará para que a enviei. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor? Deus não faz nada por fazer que não esteja dentro de um plano. Aquilo que vai construir e vai prosperar. A palavra de Deus não é qualquer palavra que é lançada sem propósito. Não, segue o seu destino. Você está aqui porque é um plano de Deus. Tenha calma. Sua alma precisa de descanso na palavra. Você precisa descansar em Deus, buscar mais, orar mais. Você precisa dar testemunho do que Ele é na sua vida. Eu não estou falando que você não possa ser atingido. Não, nós somos atingidos. Mas dentro do campo da consciência, nós precisamos expansionar, irmãos, essa consciência para onde nós andamos. Eu sou crente, servo de Deus, chego para um, murmuro, falo mal disso, que Deus abençoe os outros, não me abençoa, que minha casa está caindo, a casa do outro está bonita. O que eu gero? Eu gero um testemunho de fracassado.
um testemunho de alguém que não tem fé, que é capaz de ultrapassar as circunstâncias. Então temos que viver esperando no Senhor com paciência. Senhor, confio em Ti. Confio em Ti. É difícil, mas o Senhor é maior do que os meus problemas. Você, meu irmão, minha irmã, não sei o que você está enfrentando, mas eu quero dizer, você tem que entrar agora na sintonia da fé, viver realmente da palavra de Deus. A palavra que nos dá essa autoridade para vencermos esse mal. Eu sei que é um tempo muito complicado, onde as pessoas passaram pós-Covid, sim, já estão enfrentando outras enfermidades. A gente vive num mundo de luto, né? Pessoas estão vivendo um tempo ainda que não se adaptaram com as perdas, é difícil mesmo. Mas nós não podemos perder a fé, igreja. Não podemos sair do caminho. Eu quero que você pense nisso. Quando eu vinha para cá, eu estava pensando justamente qual é a funcionalidade da palavra de Deus. Sem gritos, sem histerias. A palavra de Deus tem que produzir em você aquilo que é de Deus. Parece que as pessoas estão cada dia mais precisando de um pouco mais de morfina no sangue da alma, né? Parece que nunca estanca, nunca passa. A pessoa precisa de um gole a mais. A palavra de Deus está em você, fique tranquilo. Segue a palavra. Jesus falou o seguinte: vocês vão me pedir tudo o que vocês quiserem e vos será feito. Porque vocês estarão em mim e eu estarei em vocês. Essa é a verdade. Nós não podemos perder essa consciência de fé, porque a fé é consciente, né, irmãos? Senão vai ser uma fé maluca, uma fé doida, né? Uma fé desequilibrada, com todo o respeito, tá? Não estou falando a respeito do transtorno, mas uma fé esquizofrênica. Não, nossa fé é uma fé em Deus e pronto, estamos ali no Senhor. Está difícil? Estou no Senhor. Pastor, como é que eu faço? Estou no Senhor. Está apertando? Estou no Senhor. Está faltando? Estou no Senhor. Glória a Deus. Vamos ali, ó. Reconhecendo a bondade e o poder de Deus em nossas vidas. E se tiver de chorar, chora nos pés do Senhor. Se tiver de alguma coisa acontecer na tua vida, soluçar, soluça na presença do Senhor. Senhor, veja aí minha situação. E Deus conhece, Deus sabe, Deus entende. O Salmo 139 diz: ainda quando não havia sido formado nenhuma parte do seu corpo no ventre da sua mãe, eu te vi, eu te conheci, eu vi o interior do seu ser, eu vi os teus cabelos, os seus olhos, eu sabia como seria a sua pele, tudo. Salmo 139 faz um raio-x, mesmo quando não éramos nada. Era um plasma, uma massa, uma coisa sem forma, uniforme. E Deus falou assim: olha, eu te conheci, contei todos os seus dias, e todos os seus dias estavam escritos no meu livro. Olha que coisa linda. Nós temos que confiar nesse Deus. Eu quero orar por você. Eu quero clamar a Deus por você. Quero pedir ao Paulo que nos ajude aqui, mas eu quero orar por você, sabe por quê? Porque nós vimos aqui para ser tocados por Deus. Colocar as nossas lutas, nossas fraquezas. Fraquezas não é pecado não, irmão. Às vezes nós somos fracos diante do desafio que a vida tem. E é Deus mesmo que nos sustenta. Mas se você quiser vir aqui no altar, eu já estou. Vem aqui colocar a sua vida, a sua luta, o seu problema.
dizendo: Senhor, eu quero colocar mais uma vez a minha vida em suas mãos. Sai do seu lugar, vem aqui para frente, que nós vamos orar, vamos pedir a Deus, porque é Ele que age, tanto querer quanto efetuar. Em nome de Jesus, é Ele que opera, Ele que conhece. E essa obra é obra dEle. É o Senhor que faz essas obras. Eu confesso, irmãos, que o meu coração, a minha alma já está junto com vocês, tá? Porque eu também dependo de Deus e dependo. Eu falo com Ele todo dia. A minha fé está nele, meu coração está nele. A nossa dependência é o Senhor. A igreja que está aí atrás pode se levantar. Nós vamos orar. Em nome de Jesus, eu vou pedir aos pastores, com amor, com carinho, possam ungir essas vidas, que somente o Senhor para operar. Grande Deus, Todo-Poderoso é o Teu nome, e nessa noite, Senhor, depositamos essas vidas em Suas mãos. Há poder no nome de Jesus. Nós declaramos nessa hora, Senhor, que nossas vidas, a nossa alma pertence ao Senhor. Retire, Senhor, de nós tudo aquilo que nos atormenta, tudo aquilo, Senhor Deus, que não nos faz felizes, Senhor. Nessa hora, em nome de Jesus Cristo, todo medo, Pai bendito, toda dor, todo sofrimento, toda tristeza, toda amargura, tudo aquilo que está criando fadiga, tensão, aborrecimento, aquilo que está gerando desgosto, Senhor, quebra agora, anula e desfaz pelo poder do nome de Jesus. Nós não aceitamos nenhuma retaliação do inimigo, Senhor, contra a vida desses irmãos, mas nessa hora, Pai, nós declaramos: sai em nome de Jesus. Todo peso, segura, pastor, todo peso vai caindo por terra. Nós não aceitamos nada. Segura, pastor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a igreja está orando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cai por terra agora toda obra maligna, tudo que não é de Deus. Toda ação do inimigo, toda macumbaria, feitiçaria, toda obra do mal. Sai agora dessa vida, sai desse corpo. Segura, pastor. Ó Deus, mas derrama a tua graça, o teu amor, a sua libertação, a sua cura dos nossos corações. Tira todo o peso. Tira, Senhor, de nossas famílias tudo aquilo que não te pertence. Manifesta, Senhor Deus, o teu poder. Nós tomamos posse de uma fé poderosa, de uma mente abençoada. Nós te pedimos nessa hora, Senhor Deus, que tire dos nossos corações todo o pesar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe, meu irmão, a sua cura. Recebe a sua vitória. Entrega agora a sua mente, o seu coração. Bota ele sentado, pastor. Entrega nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe.